Ecobags, canudos de metal, copos retráteis, escovas de bambu. Você usa algum desses? Todos eles são opções para combater o uso do plástico, especialmente os descartáveis. Porém, o material que hoje é tão demonizado já foi vendido como solução ambiental. Então, como a solução para o mundo moderno se tornou um monstro que nos deixou refém da sua indestrutibilidade? E quais são as soluções que temos para combater o problema que nós mesmos criamos? Seria um verme que vai comer todo o nosso plástico? Me acompanha que eu te explico. Quando se fala em decomposição de plástico, sempre chegamos a uma incógnita, porque apesar de divulgarmos que o plástico leva cerca de 400 anos para se decompor, a verdade é que não sabemos. Isso porque o plástico só fica menor e menor e menor e menor. E o princípio da decomposição é transformar a matéria em seus compostos iniciais, ou seja, voltar para o zero, para o ponto de partida. O problema é o seguinte: nenhuma bactéria até então tinha enzimas que consumissem o plástico. Nenhuma tinha evoluído o suficiente para saber o que fazer com esse material criado tão recentemente. E talvez você ficou sabendo que descobriram alguns vermes, na verdade larvas, que se alimentam de plástico. A traça da cera possui enzimas que degradam o plástico, especialmente o polietileno, um dos plásticos mais utilizados e resistentes que temos. Depois dela, descobriram que outras larvas e insetos também conseguem se alimentar de plástico, abrangendo as possibilidades. O plano dos cientistas é isolar essa enzima e com ela revolucionar a reciclagem do plástico. Resolvemos então o problema? Não. Nós não podemos simplesmente pulverizar os oceanos com enzimas, então isso não acaba com todo o lixo plástico que já está nos oceanos, por exemplo. Isso beneficiaria o sistema de reciclagem do lixo plástico, que vai parar em aterros ou em cooperativas, porém ainda é um processo caro que precisa de muito investimento para conseguir se tornar mais barato que a produção de plástico novo. Então, voltamos à estaca zero? Na verdade não, mas ainda há uma longa estrada pela frente para que possamos voltar a viver em harmonia com o nosso amigo plástico. Voltar a viver amigo? Que história é essa? Se imagine vivendo no final do século XIX. Você acorda no domingo de manhã e penteia seu cabelo com um pente feito de casco de tartaruga. À tarde, vai jogar uma sinuca com os amigos, utilizando bolas de bilhar feitas de marfim, e tinha no seu bolso um lenço de seda feito a partir do bicho da seda. Quando chega em casa, pega o jornal e vê que começa uma campanha na busca de algum material que possa substituir o marfim e os cascos de tartaruga, evitando que esses animais entrem em extinção. É então que em 1862, Alexander Parkes cria a Parkezine, o primeiro plástico feito a partir de celulose. Outros plásticos feitos a partir de matéria-prima natural surgiram, mas só em 1907 surge um plástico feito de material totalmente sintético, a baquelite, um material isolante, resistente ao calor e durável, para não dizer indestrutível. Alguns anos depois surgiu um material que aí sim foi o responsável pela disseminação do plástico no mundo, o policloreto de vinila, o famoso PVC. E por que o PVC? Porque ele era feito a partir de um resíduo da indústria do petróleo. Era o cloro resultante da produção de soda cáustica, que podia ser usado como matéria-prima barata. Então, uniu-se o útil ao muito agradável. Salvamos os elefantes que perdiam a batalha contra as bolas de bilhar. Criamos um produto que é barato de produzir, leve e maleável. Pode ser transparente ou colorido, utilizado em todas as indústrias e é higiênico, revolucionando a medicina. Tudo parecia um sonho, menos por um detalhe: o plástico é um material sintético derivado do petróleo. Ele é formado por uma cadeia de monômeros de hidrocarbonetos, que são moléculas compostas por átomos de carbono e hidrogênio. Esses monômeros são organizados em longas cadeias formando polímeros.
A diferente organização da estrutura, bem como a adição de outros elementos, dá origem a diferentes tipos de plástico, como o PVC, o poliéster, o nylon e o teflon. Criamos então um material novo, altamente estável a reações químicas como a oxidação e que nenhuma bactéria consegue comer. A melhor coisa na natureza capaz de afetar o plástico é a luz do sol, que o fragiliza num processo chamado de fotodegradação e, com a ajuda da ação das ondas, do vento e outros processos mecânicos, vai quebrando o material em pedaços menores e menores, porém ele não volta aos seus elementos originais. Ele só fica menor, até se tornar invisível aos nossos olhos, mas só aos nossos olhos. Temos então um material altamente descartável, porém indestrutível. O problema não é o plástico em si, ele é maravilhoso. Ele criou o mundo moderno como conhecemos hoje. Somos totalmente dependentes do plástico. Enfrentamos uma pandemia na qual a existência de máscaras descartáveis fez a total diferença. O problema é como usamos o plástico, como descartamos e como ele vem se acumulando no nosso planeta, afetando a saúde não só de animais, mas também de humanos. Porém, algumas soluções aos plásticos vêm sendo propostas e provavelmente mais de uma estratégia deverá ser necessária para evitar que o problema do seu descarte se torne algo ainda maior. Nós produzimos mais de 400 milhões de toneladas de plástico todos os anos, o que é equivalente ao peso de 800 Burj Khalifas, o edifício mais alto do mundo. Desse montante, 8 milhões de toneladas vai parar nos oceanos. Todo esse lixo mata milhares de animais e está prejudicando toda a pirâmide alimentar do oceano, além de já termos ilhas de plástico no meio do Pacífico que já viraram até casa de muitos animais. Algumas estratégias foram criadas para remover e para evitar que o lixo chegue ao mar. Uma estratégia muito interessante foi inspirada nas belíssimas, exuberantes arraias de Amanta. Elas se alimentam de plâncton filtrando a água do mar. A água passa pelo seu filtro e o plâncton fica. Porém, esse filtro ele não entope e é a maneira como as arraias fazem isso que inspirou os cientistas. Quando a arraia suga a água, essa passa ao redor de minúsculas fendas angulares, formando vórtices e redemoinhos. Esses vórtices mandam o plâncton para longe do filtro enquanto a água passa. Não há entupimento e depois de juntar uma boa quantidade de plâncton na boca, a arraia engole esse alimento. O modelo dos cientistas funciona parecido e a ideia é que ele fique em estações de tratamento de água, evitando que microplásticos cheguem aos oceanos. Incrível, não é mesmo? E se você quer saber de mais inovações inspiradas na natureza, como o trem-bala em um prédio que copia a casa de cupins, é só clicar nesse vídeo aqui. Embalagens são os maiores poluidores plásticos e estão entre os 10 tipos mais comuns de lixos encontrados nos oceanos e representam uma boa parcela da produção de plástico. Diferente do meu celular, que possui plástico, mas que eu já uso há 2 anos, embalagens normalmente são utilizadas apenas uma vez e quando estão sujas de restos de comida e gordura, não podem ser recicladas indo parar em lixões. Por isso que startups estão desenvolvendo plásticos para embalagens que degradem bem mais rápido. A startup Notpla desenvolveu sachês e embalagens de comida a partir de algas marinhas que desaparecem entre 4 e 6 semanas. Ah, e o sachê também pode ser ingerido. Agora, imagine substituir o polipropileno, o isopor, por cogumelos, ou melhor, pelo plástico feito a partir do micélio dos fungos. Eles podem ser transformados em uma espuma rígida e substituir o isopor, sendo totalmente biodegradáveis porque são somente o micélio do fungo ressecado. É resistente à água e fogo, leve e mais forte que o poliestireno. Porém, ele é de difícil produção em larga escala porque precisam de grandes estufas específicas para crescer o fungo e ainda é mais caro de produzir que o poliestireno. E quando se trata de moda, que ocupa o 3º lugar da poluição por plástico, temos uma empresa que produz tecido a partir da fibra de madeira. Esses exemplos nos mostram que já existem alternativas no mercado
porém precisam de investimento alto para serem escaláveis e precisam ser adotadas por grandes marcas para não passarem de apenas sonhos. Hoje, as alternativas disponíveis em grande escala são a reciclagem e os bioplásticos. A questão é que acreditar somente neles não resolve nem um pouco o problema. A reciclagem, apesar de muito disseminada como a solução para o mundo, não vai nos salvar. De todo o plástico já produzido no mundo, menos de 10% foi reciclado. Às vezes é necessário adicionar mais plástico novo ao plástico reciclado para que ele possa virar um material novo, e a cada vez que o plástico é reciclado, o material vai perdendo a sua qualidade, nunca sendo tão bom quanto um material novo. Já os bioplásticos, que apesar de serem melhores que o plástico convencional, eles dependem de condições específicas para se degradarem. Muitos deles só se decompõem quando colocados em composteiras. Se forem parar em lixões ou no mar, vão levar o mesmo tempo para se decompor que os plásticos convencionais, virando também microplásticos. O que a gente tira de conclusão a partir desse vídeo é que estão surgindo várias alternativas e soluções para o lixo plástico que produzimos. Os vermes, ou melhor, as larvas, são mais uma descoberta que ainda não indicam se serão promissores ou não. A reciclagem por si só, ela não soluciona o problema, e as alternativas que estão surgindo ainda precisam de mais investimento para conseguirem escalar e serem produzidas em grande quantidade. Mas não vamos nos desapontar, porque o futuro pode sim ser promissor. Por enquanto, quando o assunto é plástico, é melhor evitar quando possível. O que você não pode evitar é de dar uma olhada nesses vídeos aqui. Se você quer se tornar uma pessoa mais interessante numa conversa de domingo, impressionar o crush com uma curiosidade científica ou só se maravilhar com o nosso mundo, você precisa se inscrever na Blue e ficar ligado em todos os nossos vídeos. Assim você me ajuda a te transformar numa pessoa melhor, bem como em todas à nossa volta. Tô contando com você, viu? Até a próxima!